Graça e paz, irmãos do Conselho IPA. Irmãos, nós temos uma recomendação do Tiago, irmão de Jesus, o escritor da Epístola ao Tiago. Em 5,16 ele recomenda: orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Nós temos feito isso e estamos orando pelas nossas famílias da igreja. Estamos orando todos esses meses pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, pelas nossas igrejas, momentos custosos que estamos passando. E a recomendação é que nós devemos orar um pelos outros e sempre estar orando. Então, nesse aspecto, eu queria, como pastor, novamente lembrar os irmãos desta palavra do Evangelho: orai uns pelos outros. E nós precisamos estar em oração constantemente. Eu sei que os irmãos têm orado, estão orando, mas nós precisamos ainda mais intensificar as nossas orações. Então, nesse momento, eu estou aqui trazendo motivos de orações para o conselho da igreja. Eu gostaria que os irmãos continuassem orando pelas famílias da nossa igreja, pelos nossos jovens, as nossas crianças, os idosos, para o conselho, para nós, os presbíteros e pastores. E, em especial, nós queremos orar pela família do presbítero Jaivon, que nesta semana perdeu seu pai. Seu pai faleceu. Certamente o Senhor, nosso Deus, tem uma boa acolhida para o pai do nosso irmão Jaivon. E também nós estamos agora pedindo pela família do presbítero Noel. Aqui no conselho, eu estou relatando a nossa irmã Valdirene. Ela esteve e está nos pedindo, como igreja, como pastores, e vocês presbíteros são pastores conosco na IPA, que oremos pela sua família. O seu filho Leandro, recém-casado, com a sua esposa Ana, estão acometidos da Covid-19. O Leandro já é certeza, já fez os exames, deu positivo, já está tomando os antibióticos. A Ana iria fazer os exames hoje, ela estava com muitos sintomas. E também a nossa própria irmã Valdirene, ela está com alguns sintomas dessa gripe, dessa infecção da Covid-19. Então nós precisamos continuar orando uns pelos outros. E um outro motivo de oração é que nós ficamos agora, no final do mês, início de agosto, resolver a questão se voltaremos com os nossos cultos públicos presenciais, agora nas 2 primeiras iniciais de agosto. E nos informaram e fomos orientados que nós precisávamos parar naqueles tempos que paramos. Graças a Deus por isso. Este foi um motivo também de intercessão, foi um motivo de oração, e nós pudemos está estendendo bem para longe essa questão da infecção da Covid. Mas agora, no Brasil todo, os casos estão se renovando, estão intensificando. Aqui em Goiânia, Goiás, a partir de Goiânia, Brasil, até na Europa, naqueles lugares que já tinha erradicado a doença, está voltando novamente, o que eles chamam de uma segunda onda. Então, nós ficamos de consultar o conselho e dar uma orientação para a IPA com relação aos nossos cultos públicos presenciais. Aqui é uma consulta pastoral. Eu estou consultando aqui os irmãos como presidente do conselho e como aquele que está interessado no melhor para a igreja. E eu já falei também com o nosso pastor Lauro,
que estaria consultando o conselho com relação a essa questão. Então, nós estamos consultando aqui se nós, mesmo com essa onda crescente desse momento, se a gente voltaria ou não, porque foi essa palavra do conselho para a igreja, que a gente passaria essas 2 semanas do final de julho e agora voltaríamos para ver qual é a determinação do conselho para a igreja. Muitas igrejas vão continuar fechadas, mesmo no nosso presbitério. E eu também estive ontem com o pastor Lauro e hoje ele esteve ouvindo uma live de pastores preocupados com essa questão, aqui em Brasília, perto de nós, em São Paulo, em outras regiões do Brasil, sobre o novo normal, se é que podemos chamar de normal. Então eu vou passar também aqui para os irmãos assistirem, e nós precisamos então ver essa questão e nós precisamos responder até amanhã, no máximo amanhã à noite. Hoje é quinta-feira, 29 de julho de 2020, então até amanhã à noite nós precisamos responder à IPA, se vamos voltar os nossos cultos presenciais, públicos, por esses 2 primeiros domingos ou não. Pelo decreto do governador, nós podemos, dentro daquela medida, 30%, os idosos não podem, as crianças não podem, aqueles que têm áreas de risco de saúde não podem, mas está aqui, nós precisamos decidir, deliberar sobre esse assunto. Então eu peço aos irmãos do conselho que estejam observando esta questão e dê seu posicionamento no grupo do conselho, tá certo? Qual que é o posicionamento de vocês? Vamos reabrir o escuto público ou não? E aí eu estarei fazendo a escala para o 2º semestre e queria também contar com a participação do conselho, da mesma maneira que nós tivemos no primeiro semestre, na escala de liturgia, os irmãos, nós próprios pastores, e assim eu já queria resolver essas 2 questões. A questão se vamos voltar ou não, e a segunda questão da escala de liturgia e pregações, se os irmãos presbíteros voltariam conosco nas escalas de direção dos cultos, com os pastores ou não, tá certo? Que o Senhor nos abençoe. Então vamos ouvir a recomendação bíblica de Tiago, irmão de Jesus. Orai uns pelos outros. Orai uns pelos outros. Que o Senhor nos abençoe. Amém.